iniciar a gravação do Fusion aqui, a gente vai usar esse modelo aqui que foi disponibilizado pelo livro da professora Kreuzberg Share, a versão 4.0 aqui. A gente vai usar esse mesmo perfil para fazer o modelo da gente, né? Aqui ele tem várias partes. Tem várias peças. Aqui a montagem. E aqui a gente vê a quantidade de peças, né? Que a gente vai tentar reduzir isso aqui para lá. Abrindo o Fusion aqui, a gente se depara com essa tela. Totalmente limpa. E a gente tem que ter ideia que a gente tem que escolher. Ou a gente pode criar um sólido a partir desses ribbons aqui. Ele abre no sólido, a gente usa sempre aqui. E aqui a gente pode já criar os sólidos a partir de ferramentas, tipo a caixa, o cilindro, a esfera e assim por diante. Mas como a gente vai fazer uma cadeira, a gente vai desenhar ela. E aí a gente tem que desenhar o perfil dessa cadeira. Tem duas formas de fazer isso. A gente pode vir aqui e inserir, e aí a gente pode inserir um SVG ou uma imagem. E aqui ele dá um exemplo, se a gente deixar o mouse em cima. Sempre que a gente deixar o mouse em cima de uma ferramenta, ele vai dar exemplos de como deve ser feito aqui, por exemplo, plano de deslocamento. Aí ele diz aqui o que é que vai ser feito. E aí eu posso fazer um SVG, posso tratar uma imagem no Illustrator ou no CorelDRAW e aí trazer para cá. E aí tem outras formas que eu posso fazer, tem um decalque também aqui, se quiser. Tem várias coisas que eu posso inserir aqui. Mas a gente vai focar nesse aqui. Eu vou buscar ele, inserir do meu computador aqui. Ele abre aqui do projeto, que é todos os projetos que eu fiz aqui. Ele me deixa escolher de qualquer um se tiver alguma coisa aqui. Mas eu vou inserir do meu computador. Que aí eu já fiz o download lá. Já tem as imagens aqui. E eu vou pegar esse aqui. E aqui eu tenho que escolher o plano em que eu quero desenhar. A gente tem que ver aqui, ó, frontal, frontal, superior, superior, direita, direita. E aí eu vou fazer ele, tanto faz na verdade aqui, né? Acho que a direita ou frontal tanto faz, a superior a gente não vai trabalhar desse jeito. Então eu vou escolher essa face aqui, ele já jogou o meu desenho para cá. Aqui eu não sei mais ou menos como é que está o tamanho, mas eu vou aumentar ele. Aumentar não, né? Eu posso escolher a posição. Posso deixar ele frontal aqui, ó. E aí eu posso deixar ele com na linha aqui do eixo X. XY, na verdade, né? Tá 9 milímetros aqui de deslocamento. Então, isso aqui tá bem pequenininho. Eu posso aumentar. Seria bom que eu tivesse outra coisa. Eu vou cancelar isso aqui. Eu vou fazer, como eu sei que eu quero fazer uma cadeira que o tamanho dela total tenha cerca de 1 metro. Eu acho que é isso. Bora ver quanto tem lá no desenho. Aqui no desenho, ó, tem 81 centímetros. Aqui, tá vendo? 81 centímetros. Então bora lá. Eu vou fazer isso aqui. Vou voltar para o Fusion. Vou criar aqui no plano um desenho. Vou escolher esse plano. Vou criar um retângulo aqui. Eu clico no botão aqui já é automático. E aí eu vou dizer que aqui tem 81 centímetros. Isso em milímetros dá 810. E aqui tanto faz. Eu não estou preocupado com isso. Estou preocupado com a altura. Que aí o resto do desenho eu me viro. Mas eu vou botar 600 aqui. Só para... Pronto. Ele criou um espaço aqui. Eu sei que a minha cadeira, aquele plano lá, ele tem que estar encaixado aqui.
E aí aqui eu venho e vou inserir a imagem. Vou escolher lá, vou lá em meu computador. Pronto. E agora eu vou aumentar. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Tá mais um pouquinho. Ok. Tá quase. Falta bem pouquinho. Foi muito. Vou diminuir só porque fica difícil depois aqui. Eu acho que foi. Tá quase. Mas enfim, vocês já pegaram aqui. Como é que faz? Eu vou deixar ele desse tamanho aqui mesmo. Pronto. E aqui eu dou um OK. E eu já posso desenhar o meu perfil baseado no desenho que eu tenho aqui. E aí eu venho para aquele esboço, agora eu vou criar, né? Eu venho aqui em criar esboço, seleciono o plano. E aí todas as minhas ferramentas de desenho apareceram aqui. E eu vou usar esse desenho de fundo como base para fazer o meu desenho. E aí eu posso usar o spline, posso usar a linha normal, posso usar retângulo, círculo, arco, o que eu tiver ao meu alcance aqui. Tem padrão também, se eu quiser fazer. Mas aqui eu vou escolher linha e vou simplesmente dar um clique aqui. Aqui. Eu vou usar como base esse retângulo aqui que eu fiz. E vou fazer uma linha até aqui. Ele deu um clique só, ele criou um ponto. E aí eu já posso fazer outro ponto. E aí eu venho para cá, para essa conexão. E por que ele fez dessa forma, né? No desenho, provavelmente ele dividiu, porque ele estava querendo aproveitar ao máximo a quantidade de madeira, né? E aí para ele fazer um gerenciamento melhor da chapa do bloco de madeira, ele preferiu utilizar retângulos e tiras do que fazer o desenho completo, porque se a gente, quando a gente fizer na SMC, toda essa parte aqui, se a gente não colocar algum objeto, alguma coisa para ser cortada aqui, ela vai ser perdida. E se eu fizer várias coisas, várias partes baseadas em retângulos, eu posso colocá-las lado a lado e trabalhar com isso. Mas eu não vou fazer isso, eu vou pegar aqui e vou pensar na CNC. Vou trazer para cá, vai ser uma peça só, um perfil só. E vou trazer esse outro para cá. E aqui eu vou usar o meu como base. Como eu trouxe a linha e cliquei aqui, ele fechou esse polígono. E aqui ele criou uma área. Como ele criou uma área, ele entendeu que fechou. E a partir desse fechamento, eu já posso criar um sólido. Então eu posso pegar, pode ver que a linha de linha, a ferramenta de linha ela não desapareceu. Então eu venho aqui e continuo o desenho. Pronto. Agora eu já tenho aqui duas áreas que podem ser trabalhadas. Como eu podia garantir o que aconteceu aqui? Vocês não viram, mas quando eu cliquei na linha aqui e subi,
ele automaticamente, o Fusion, ele entendeu que essa linha era paralela a essa. Então ela fez essa linha de forma paralela. Tanto é que há esses símbolos aqui de paralelo, porque ele entendeu que era paralelo e ele fez isso. Se eu mudasse, ele não ia deixar que isso acontecesse. Aí o que não aconteceu aqui? Essa linha aqui, quando eu puxei ela, ele não pegou a referência da outra e não fez o paralelismo. Mas ele poderia ter feito. Deixa eu ver se eu consigo fazer agora. Aqui. Acho que ele pegou aqui. Não, pegou. Mas enfim, é isso. Outra forma que eu poderia fazer essa cadeira, eu vou finalizar aqui. Eu vou esconder esse esboço. Vou fazer outro esboço. Clicar aqui. E aí eu poderia usar formas geométricas. Para garantir as formas básicas, né? E aí eu venho aqui, ó. E faço um retângulo. Esse retângulo, ele tem uma inclinação. Então eu posso dar cliques nele aqui e eu posso modificar ele. Eu posso modificar ele movendo. E aí ele cria esse ponto. E aí eu posso inclinar ele do jeito que eu quiser. E aí o que está acontecendo aqui? Ele está fazendo aquela linha ali porque ele está usando como referência. Eu vou cancelar. Vou dar Ctrl Z. Eu não quero isso. Eu vou esconder essa linha aqui, para ela não ser utilizada como referência. Esse quadrado que a gente utilizou para determinar o tamanho da cadeira. E aí eu vou fazer novamente o meu retângulo. E agora ele não tem referência de linha. Não tem referência com nada, na verdade. Ele está livre. Ele tem só os paralelismos aqui. E eu venho aqui, dou vários cliques, aperto M para movimentar. E eu posso rotacionar ele. E aí o que eu posso fazer? Eu posso escolher o ponto de rotação, vindo aqui nessa janela que abre. Quando eu escolho uma ferramenta, essa é a janela da ferramenta. E tem várias coisinhas aqui que eu posso escolher como movimentar. Mas eu quero determinar o ponto de giro. Então eu venho aqui, clico em cima do ponto de giro. E aqui eu escolho. E eu posso... Ele está usando a linha de referência, mas eu deveria utilizar um centro aqui. Eu vou utilizar esse centro aqui. Eu posso mudar aqui também. Como é que é mais fácil fazer isso? Eu fazia uma linha aqui. Aí ele dá o centro. Quando ele bota esse triângulo aqui, do lado do ponto, do X, é porque ele é o centro. Aqui eu posso começar essa linha em qualquer ponto do retângulo, mas quando ele acha que o centro, ele bota esse triângulo aqui como referência. E aí eu sei que aqui é o centro dessa linha. Eu passo aqui, ó, centro a centro, e aqui eu tenho outro centro. E aí eu vou fazer aquilo. Eu vou dar 2 cliques no retângulo, vou apertar M, vou mudar o ponto de giro e vou escolher o centro dessa linha como ponto de giro. Pronto. Agora eu sei que o meu retângulo está com ponto de giro exatamente no centro. E aí quando eu girar ele, tá. Tem que confirmar aqui. E aí quando eu girar ele aqui, e aí as loucuras do Fusion. Como eu coloquei essa linha aqui, ele fez uma trava de referência. Vou apagar. Vou clicar aqui, M, e aí lascou. Mas enfim,
É isso. Tem formas de fazer isso que eu não estou conseguindo. Eu acho que tem que selecionar tudo. Cadê aqui? Selecionar esse. Apertar o ponto. Apertar aqui. M. Selecionar o ponto de giro no meio. Ok. Bora ver se ele gira tudo. Aí, giro. Pronto. E agora eu giro do jeito que eu quiser. Ele usou uma inclinação aqui de quanto? 5 graus foi muito. Eu posso digitar aqui. Nessa parte. 3 graus, não é? 2 graus. 2 graus, mais ou menos. Acho que é muito. Só tem 1 grau de inclinação aqui essa cadeira. Não tem mais. Tem 1,5. Acho que essa linha aqui está bem paralela com essa que foi desenhada, que está no desenho original. 1,5 grau aqui. Eu dou OK. E aí o que eu posso fazer? Eu posso criar um retângulo aqui. O retângulo eu posso criar de várias formas. Com 2 pontos, com um ponto central ou então com 3 pontos. Com 3 pontos eu acho que eu consigo fazer isso aqui. Seleciono uma face, aí eu estou fazendo a face paralela aqui, usando a linha do primeiro retângulo, e aí eu puxo o outro. E eu já copio essa inclinação em 1,5 grau. E aí essa inclinação aqui está refletida aqui, que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. E aí eu posso usar a linha para fazer o restante. E aí eu uso aqui de referência. Vou para cá. Aqui eu posso, como é que eu posso para saber que essa altura é a mesma da outra? Eu venho aqui, encosto nele e arrasto. E aí ele vem trazendo. O problema é que ele está aqui, pronto, eu quero assim. Vocês viram que ele fez aqui? Ele acompanhou a inclinação e aqui ele está paralelo ao eixo. E aí se eu puxar paralelo ao eixo Y, ele também puxa. Mas eu vou deixar aqui. E aí eu vou puxar para cá, estando a 90 graus. Eu posso travar isso. Ah não, ele dá 90 graus da linha, eu não quero isso. Ctrl Z. Linha. Aqui eu puxo. Aqui eu estou paralelo ao eixo. E aí eu puxo para o outro ponto de encontro aqui. Pronto. Finalizei o perfil da minha cadeira. Aperto aqui. E aí eu vou. Depois que eu finalizo aqui, ele finaliza o esboço. E aí eu já posso trabalhar aqui. Posso simplesmente vir aqui e clicar no botão de extrusão. Quando eu clico no botão de extrusão, eu tenho que selecionar os sólidos, os superfícies que eu quero extrudar. No caso, eu venho aqui, como é mais de um desenho, é mais de uma área, eu posso selecionar todos eles ao mesmo tempo e determinar o tamanho da chapa da gente que a gente vai usar. A gente vai usar uma chapa de 15 milímetros. Quando eu crio um sólido, o meu desenho, o meu esboço, ele some. Então, se eu quiser ver ele novamente, eu tenho que vir aqui na barra de navegação, escolher o esboço e apertar no olho. Mas aí deixa assim. Eu posso vir em telas e esconder ela. E agora eu tenho só o meu sólido aqui criado, baseado no desenho previamente feito. O que é que eu vou fazer agora? Eu quero que essa cadeira ela tenha a inclinação e a distância que o outro tem, né? Então eu vou mostrar novamente aqui as telas.
E aqui vocês conseguem ver que existe inclinação e que existe um distanciamento. E aí o que é que eu vou fazer? Para facilitar a minha vida, eu vou criar um desenho aqui para eu ter como referência. O que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em criar desenho, vou selecionar essa face. Eu vou clicar no retângulo, vou pegar a referência da minha cadeira aqui e vou iniciar meu retângulo aqui. Pode ver que ele está no ponto de cruzamento aqui das duas arestas da cadeira. E aí eu puxo para cá. Eu sei que a minha cadeira ela tem nos pés essa distância de um para o outro. E aí eu dou um OK. Depois vocês vão entender porque eu fiz isso aqui. E ele ficou lá. Eu não vou criar nada com ele agora. Mas eu vou pegar o meu corpo aqui. Eu posso selecionar ele aqui, ó, na minha barra de navegação. Eu posso dar 2 cliques nele. Ou então, mas eu quero usar uma ferramenta de mover. Eu vou criar aqui, apertar M novamente. Ferramenta de mover. Ou então vem aqui, ó, modificar. Mover. E aí eu tenho aqui, ó, o corpo. Eu seleciono o corpo. Ele já dá pontos de apoio aqui para eu poder arrastar esse corpo e manipular ele. Eu vou colocar nesse ponto aqui, que tanto faz. E eu vou criar uma cópia. A partir do momento que eu arrastar esse corpo aqui, ele vai arrastar uma cópia. E a original vai permanecer no lugar. Aqui, ó. Se eu cancelar, der um M, selecionar o corpo e não criar uma cópia, ele arrasta o original. Mas eu não quero isso. Eu vou criar uma cópia e vou deixar essa paradinha aí para quando eu quiser trabalhar com ela depois. Criar uma cópia aqui. Eu vou girar ele 90 graus. Porque eu quero que ele seja movimentado para lá. Sim. E eu vou trazer ele para cá. Houve um giro aqui que não deveria ter sido feito, mas eu vou. Que giro foi isso aqui? Cancela. Acho que foi por causa da posição do eixo. Bora lá de novo. O que é que eu vou fazer? Eu vou dar um M. Vou selecionar o corpo. Ver que eu não tenho nada com 90 graus aqui no corpo. E ele sempre vai usar um eixo que ele não deveria usar. Eu vou tentar mudar esse ponto de giro. Eu vou usar o ponto original aqui, o XYZ, como ponto de giro. E aí tudo que eu fizer vai ser baseado nesse ponto de giro. Então isso me garante que eu tenha aqui o 90 graus e tenha esse 90 graus aqui, que é o mais importante. Que aí ele vai garantir esse movimento. Sem inclinar minha peça. É um ponto de giro, vou trazer ele para cá, para o meu ponto de referência que eu criei. Ele está aqui, ó. E aí eu vou inclinar ele até ele encostar aqui na base do desenho. Bora lá. 5 graus. Bora ver 6, para ver se ele chega mais perto. 6.
Chega mais ou menos. Bora botar 5,5. 5,5. Ok, é isso. Então, ok. E agora eu vou usar esse desenho aqui. Como é que eu vou usar esse desenho? Eu vou vir aqui, ó. Esse desenho. Vou criar um sólido a partir dele. Tanto faz o tamanho dele. Então, coisa qualquer. Garanto aqui que ele é um novo corpo. Por quê? Porque se ele tiver unir e ele tiver encostado num corpo pré-existente, ele vai juntar os dois. Se ele tiver cortar, ele vai cortar um corpo pré-existente. Se eu colocar interseção, ele vai fazer uma interseção e vai eliminar tudo que sobrar. E aí eu garanto que isso aqui é um novo corpo e que ele vai trabalhar de forma isolada. Por que eu vou usar isso aqui? Eu vou usar ele para determinar um plano. Porque eu vou querer espelhar ele. Eu vim aqui, acho que vocês não entenderam o que eu acabei de falar, mas eu vou fazer basicamente isso aqui. Eu vou vir aqui em construir. Vou escolher um plano médio. E aí esse meu plano médio vai estar entre os planos que eu selecionar. Eu vou selecionar esse plano. Eu vou selecionar esse outro plano. E aí ele criou um plano exatamente no meio dos dois planos que se localiza no meio do bloco, no meio do sólido. E aí, por que eu quero isso? Quando você vê aqui, ó, eu tenho objetos localizados do lado desse plano e eu vou querer refletir eles para o outro lado do plano. Porque o objeto de espelhar, seja ele no desenho ou no sólido, ele precisa de um plano ou de uma linha para determinar a distância que ele vai ser espelhado. Eu selecionei espelhar, vou selecionar o corpo aqui, ó, objetos. Selecionei meu objeto e eu vou escolher o plano de simetria. Aí eu venho aqui, plano de simetria. Escolho aqui o plano e ele já criou do outro lado. Eu posso ocultar esse corpo, renomear eles. Esse aqui eu vou ocultar ele, porque ele não me interessa mais. Ele já foi utilizado para o que ele servia. E agora eu posso criar essas outras partes. Como? Eu vim aqui novamente em criar um esboço. Desenho aqui, ó. Escolher o plano que vai desenhar. Escolher aqui. E eu já posso desenhar livremente aqui. Eu vou desenhar o assento, essa curvatura, e vou desenhar essa conexão aqui das duas laterais da cadeira. Veja, o desenho original, ele tá diferente aqui, ó. Mas como eu espelhei, eu tenho certeza que esse lado está inverso do outro. Mas vamos continuar com o desenho. Eu tenho aqui os meus corpos e o que eu quero fazer é o desenho aqui. Eu vou utilizar aqui o arco, que o arco eu posso usar o arco de 3 pontos aqui. Eu faço isso, eu escolho o primeiro ponto, ele escolheu sozinho aqui. Cancelo, arco, 3 pontos. Está pegando a referência quando ele passa no desenho. Ó, uma coisa aqui, quando eu chego, que eu passo por cima, que eu chego aqui que eu estou arrastando o mouse pela tela e eu entro aqui nessa barra de navegação aqui, eu perco o mesmo controle do mouse porque ele começa a interagir com a barra de navegação. E aí ele pode acontecer isso. Ele travou o meu botão lá, se eu apertar ele vai selecionar aquele objeto que ele está lá, cruzinho, como ponto, mas eu não quero isso. Então eu volto ele
Garanto que está fora da barra de navegação do desenho e aí eu escolho o ponto para fazer meu arco. Esse é o primeiro ponto. Eu posso garantir aqui a altura dele. Pode ver que no desenho ele não está assimétrico. E aí eu garanti aqui que os dois estão na mesma altura. E aqui eu escolho o terceiro ponto. E aí eu escolho onde ele deve, para onde ele deve ir. Vou deixar aqui, ó. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou garantir que esse arco ele tenha a mesma espessura durante toda a extensão dele, diferente do desenho, que ele é mais fino nas bordas e no meio ele tem uma espessura maior. Mas como a gente vai trabalhar com a chapa de plástico, que ela tem uma certa espessura, e a gente não tem como modificar isso, a gente teria que ter outros artifícios para fazer esse tipo de coisa. Eu vou garantir que ele vai ter aqui. E aí eu vou aqui no desenho e escolher essa parte, esse objeto aqui, o deslocamento. E aí eu clico na linha de deslocamento e determino quantos milímetros ele deve ter. Nosso material lá tem 15 milímetros. E ele fez aqui 15 milímetros. Eu dou um OK. Eu posso fechar essa área, juntando os pontos aqui com a linha L. Aqui. E aqui. Eu posso vir aqui, usar o meu objeto que já foi feito como referência. Pode ver que ele achou a linha do objeto aqui. E aí eu vou coincidir com a linha do desenho. E puxo até o outro lado, fazendo a mesma coisa. Garanto aqui que ele achou o eixo e deu um snap. E puxo até a referência do objeto. Dou um ESC. Seleciono novamente a linha. Faço a mesma coisa aqui. Dou um snap no meu objeto. Próximo da linha de referência do desenho. Garanto aqui que está paralelo ao eixo X. Encosto novamente na minha linha de referência. Cadê? É linha de referência e eixo X. Tem que estar os dois. Tá difícil. Eu vou fazer a linha. E vou dar um extend aqui para ver se ele acha. Estender. Ele passa, vai para até onde? Ele vai até a outra linha lá. Mas aí eu posso desenhar a minha linha aqui, baseado nessa outra linha. E aqui eu venho novamente, dou um estender minha linha, ele vai bater na primeira linha, a primeira linha que ele encontrar ele vai bater e vai parar. E aí eu uso o trim, a famosa ferramenta trim, e corto o excesso aqui. Pronto. Aperto o L novamente, clico aqui, fechei o U, fechei a área para gerar o sólido. E aí eu tenho dois sólidos aqui, pode ser feito. Né? Bora fazer agora o espaldar aqui. Baseado nessa linha, eu vou criar... O que é que eu posso fazer aqui? Como é que ele fez isso aqui? Isso aqui acho que é uma coisa interessante a gente fazer. Se a gente olhar direitinho, é como se a linha de cima fizesse parte de... Tivesse um arco. É como se fosse não, né? Em cima eu tenho um arco. Embaixo eu tenho um outro arco mais curvado. Como é que eu junto isso? Em geometria a gente faz isso usando cálculo e esquadro e aquela outra ferramenta que eu esqueci o nome agora e um bocado de coisa, mas a gente não precisa disso aqui não. A gente vem de arco, 3 pontos. Eu sei que é mais ou menos aqui. É mais ou menos por aqui. Cadê? Deixa eu passar, né? Eu tenho que passar. Esse arco aqui, ele vem e ele passa. Ele vem assim, ó. Você olhar o mouse, ele faz isso, né? O arco. Bora lá.
clicar nesse ponto, garantir que está aqui, e aí eu puxo ele, e eu errei, que o arco é bem maior, mas aí tá ok, eu posso cancelar, pegar a ponta dele aqui e arrastar, até onde eu acho que é, e aqui também. E eu posso fazer embaixo também. Eu crio aqui um outro arco. 3 pontos. Vou botar pra cá. Tá por aqui, ó. Vou fazer isso aqui. Acho que achei. Deve ser isso. Não tenho certeza. Mas enfim. E aí como é que eu faço para achar esse arco que tá aqui? Eu uso essa ferramenta aqui, que é o arredondamento. E aí eu seleciono esse. E ele cria um a partir de um arco que eu determinar. Uma congruência, né? Vou botar aqui 30. Não é muito. 35. 35 tá bom. E aqui 35. Esse arco aqui em cima ele é mais. Ele é como se fosse mais fechado, né? Bora ver se eu consigo diminuir ele. Eu vou selecionar arco novamente. Arco. Cadê as formas que eu posso fazer arco? Eu posso fazer um arco tangente, eu posso fazer um arco 3 pontos. Vou fazer um arco 3 pontos mesmo. Eu vou abrir ele aqui assim. Bastante. Vou fazer isso aqui. Acho que aqui tá bom. E aí eu posso dar um trim nele. Aqui. E usar novamente o arredondamento aqui. Eu quero isso com esse. Esse com esse. E aí eu vou determinar aqui esse raio. Bora ver 300. Não é muito. Cento e 50. 200. 250. 270. 80. 90 é muito. 280. E eu acho que é mais ou menos isso. Vou concluir esse esboço. Não ficou muito bonito, mas o objetivo aqui não é esse. Dou OK aqui, e aí aqui eu já posso criar esses sólidos. E trabalhar na minha cadeira. Eu vou criar sólidos aqui. Vou olhar de cima. Vou voltar aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou arrastar a minha cadeira até o meu desenho. Vou clicar um M aqui. Mudar o ponto. Colocar a minha origem aqui para garantir
90 graus com os eixos X, Y, Z. Colocar na direita. Bloqueio aqui. E eu puxo até encostar. O 90 foi muito. Está bom, né? Dá uma distância ali também. Ok. Ok. Aí eu aperto L extrudar, ou venho aqui e clico. E eu escolho meus sólidos. Esse aqui tem que ter 15 milímetros. Que é do bloco que a gente vai trabalhar. Os esboços sumiram, mas eu posso vir aqui e reativar eles. Esse outro aqui, essa outra extrusão aqui, ela tem que ter o tamanho do assento. E aí eu posso usar como referência meu sólido. E aqui eu garanto que ele não encostou. E aí eu posso trabalhar com ele aqui, dou OK. O que é que eu posso fazer aqui? Eu posso inclinar ele. Eu aperto M, seleciono meu corpo aqui. Vou selecionar essa base aqui, central, que ele está aqui, ó, com o 90 graus garantido. É que eu vou inclinar ele quanto? 5 graus é muito, 3 é muito, 2, 1,5 para acompanhar o desenho. Dou OK, aperto M novamente, coloco aqui no meio, volto aqui para visualizar, que eu não consigo visualizar, colocar aqui para visualizar, e aí eu abaixo ele. Posso arrastar um pouquinho para cá, se eu quiser. E eu vou usar a outra base aqui até encostar. Pronto. Que aqui eu sei o que está acontecendo. Tem pouco aqui, para ver 12 milímetros. 13,2. 5. Encostou. Quase, né? Encostou não. 6. 14. Encostou. Minha cadeira já está tomando forma. E aí, como é que eu vou fazer o outro agora? Eu sei que o outro tem uma inclinação, também tem uma curvatura. Eu só não estou vendo aqui como é essa curvatura. Mas eu vou admitir que a curvatura é igual à da minha cadeira. E aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um sólido com o meu desenho aqui. Criar um sólido com o meu desenho de 15 milímetros. Que a gente está admitindo que vai utilizar o plástico de 15 milímetros. E eu vou esconder o meu desenho. Vou esconder minha referência por enquanto. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma movimentação desse meu corpo.
Vou girar ele 91,5 graus. Vou trazer para cá. Aqui. E aí vai dar uma bronquinha aqui, que eu não tinha pensado nisso antes. Mas deixa quieto. Vou cancelar o que eu fiz. Vou voltar para cá. Vou movimentar meu corpo um pouco para trabalhar com ele de forma livre. Aqui ele está solto. Vou criar aquela curvatura dele. Como é? Do coisa aqui. Eu posso utilizar o meu desenho, né? Posso vir no esboço aqui. Eu posso fazer isso. Posso vir no meu esboço. Posso dar 2 cliques aqui no meu esboço. Trabalhar aqui nele de novo. Eu posso desenhar uma linha aqui. Sim. Só para ter essa linha. E aí eu posso dar um extend. Isso aqui. Eu posso dar um extend aqui, ó, modificar, estender. Eu posso clicar nessa curva e ele vai até encontrar minha linha lá. Tô aqui. Ctrl aqui. Ó, de baixo também. Ctrl. Ctrl. Eu dou um OK. Esse me criou essa loucura aí. Não vou fazer isso. Vou Ctrl Z. Eu vou copiar essas linhas aqui. Não N. Criar uma cópia. Eu vou mover essa cópia para cá para trabalhar com ela. OK. Eu vou trazer essa linha para cá para trabalhar com ela. Eu vou fazer aquilo que eu tentei fazer antes. Dar um aqui. Tentar fazer aquilo. Dar um extend aqui, estender aqui e do outro lado. Eu vou fechar essa área para eu poder trabalhar com ela. Eu vou concluir. E aí o que eu posso fazer? Eu posso aqui criar um sólido a partir disso. Isso aqui vai me servir para fazer só o espaldar. Eu criei aqui. Aí eu pego o meu espaldar aqui, ó. Trago ele para cima. Para cá. Acho que ele tá no centro, hein? Tá aparecendo. Se não tiver, não tem nada não. E aí o que eu vou fazer? Eu vou girar ele aqui. 90 graus. Eu vou trazer ele para cá. Eu vou dar um OK.
E o que eu vou fazer? Eu vou extrudar esse sólido aqui até ele encontrar com esse. E aqui, ó. Eu vou fazer o que aqui? Eu vou unir? Não. Eu vou fazer uma intersecção. Só vai me interessar aquilo ali. Que vai ter o perfil, vai ter vai ter uma vista do desenho que eu criei e vai ter a curvatura que eu determinei em outro desenho. Vou dar o OK aqui, ó. Então eu aperto M no meu espaldar que foi criado. Trago ele para cá. Giro ele até fazer sentido. Giro em movimento até fazer sentido aqui com o que eu criei. Acho que é isso, né? Pra lá. E aqui tá mais esse. Trocar. Até esconder essas pontas aqui. E aqui eu posso encostar ele na superfície. Eu só não lembro como é mais ou menos. Deixa eu ver aqui. Volta, duplicar. Contatos. Eu posso deixar um objeto tangente com outro. Ah tá, aqui é componentes. Não é componentes. Relacionamento tangente, junta, novo componente. Deixa eu ver se é aqui. Não. Cara, como é? Esqueci. Vou fazer do jeito mais difícil mesmo. E sair arrastando ele. Até eu achar que encostou. É, 10 minutos tá bom. Pronto. Puxei mais pra cima. Pronto. Ok. Tá a cadeira quase feita. Só falta agora determinar aqui. O que é que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa nesse sólido aqui. Eu vou criar nesse plano um desenho e eu vou usar ele como referência. Bora ver como é que tá o original. O desenho tá assim. Sem muitas coisas para fazer, né? Então vou fazer aqui o seguinte. Eu vou desenhar um retângulo baseado no que eu tenho aqui. Nesses meus pontos de referência. Eu vou fazer aqui uma simetria.
Eu vou determinar um ponto aleatório aqui. Um ponto aleatório aqui. E vou puxar para cá, para a ponta. Vou criar um espelhamento aqui. Vou espelhar essa linha com base nessa linha de espelhamento. E ele criou para cá, refletiu para cá. Dou OK. Vou dar um trim no triângulo, no retângulo que eu fiz. Vou usar o arredondamento. Deixa eu apagar os corpos aqui, né, para a gente conseguir visualizar melhor. Vou arredondar aqui. Vou arredondar aqui. Vou arredondar aqui também. E vou arredondar aqui. É o suficiente para mim? Não sei. Bora deixar com 90 por enquanto. A gente vai ver uma coisa aqui. Vou concluir o esboço. Vou mostrar meus corpos. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer aquela interseção que a gente trabalha no espaular. Vou escolher aqui. Vou puxei ele. Vou fazer uma interseção. Vou esconder meus corpos que eu não quero que sofram. Só quero que esse sofra e os outros não. E vou dar um OK. Criei uma interseção aqui. Eu vou voltar meus corpos. Olha como ficou massa. Vou esconder minha tela. Vou esconder meus esboços aqui. E eu tenho a nossa cadeira do Precious Plastic. Tem que mexer aqui ainda, né? Mas agora ó, já está semi pronto aqui. Dei OK aqui, ó. O que eu posso fazer? Eu não gostei do que aconteceu aqui. Eu posso vir aqui no último esboço que eu criei, ó. E eu posso modificar ele. E tem algumas coisas, algumas regras que eu consigo trabalhar aqui. 90 é muito. Mas eu posso vir aqui, ó. Eu achei que 90 é muito, eu vou mudar para 70. E aí ele fez alguma coisa aqui que não devia. Dá um Ctrl Z. Mas eu posso trabalhar com esse esboço aqui. Acho que foi o paralelismo que ele criou, as coisas, essas travas aqui. Eu posso apagar essas travas. Vamos ver se eu consigo mexer nele agora. 70. Não. E aí não está estendendo. Dá um Ctrl Z. Eu vou estender os minhas linhas. Estender aqui e aqui. Estender aqui e aqui. Aqui, aqui, aqui e aqui. E acho que eu posso mudar isso aqui. É por causa do espelhamento.
Mas aí aqui eu posso deletar isso. Posso deletar isso. Posso deletar essa linha aqui. Posso. Posso fazer uma linha mais aberta para cá. Posso novamente espelhar essa linha. Bloqueio. Posso fechar aqui, deletar essa. Posso usar estender novamente aqui para fechar. Tirar os soltos aqui para a gente olhar novamente. Posso novamente arredondar os cantos. Vou botar 50 milímetros. Acho que é o suficiente. Posso concluir. Quando eu concluir o desenho, que eu mostrar meus corpos, todo aquele trabalho que a gente teve, ele não precisa fazer de novo. A máquina entende que já foi feito. E aí eu posso fazer isso sempre. Eu posso vir aqui no meu desenho. E o desenho que eu fizer aqui, ele vai repetir na extrusão e na intersecção que a gente já fez. Vou esconder meus esboços. Vou esconder o plano de construção. Pronto. Dá um nome aqui. Se a gente for no desenho, aqui, ele tem uma trava na frente e uma trava atrás. E aí na vista, dá a entender nessa vista aqui, que na vista elas são sobrepostas, né? Elas estão na mesma altura, na distância do Sol. Então bora lá. Eu só vou repetir aqui, ó. Eu vou copiar, escolher um plano aqui, vou criar uma cópia e vou arrastar. Eu posso arrastar para onde eu achar melhor. Vou colocar ele central aqui. E aí o assento e o espaldado estão fazendo o papel de união entre as partes também, né? Aí, infelizmente a gente não vai poder fazer isso porque nossas partes são de plástico. E elas terão que sofrer o mínimo esforço. Então a gente vai ter que criar aqui alguma coisa para segurar o assento. O que a gente sugere aqui? Subir o corpo aqui, esse corpo, até ele encostar no assento. Ok,
que a gente vai arrastar ele para debaixo do assento. Vai colocar ele no central. Vou cancelar aqui. Aperta M. Criar a cópia. E colocar no central. Esse M aqui novamente. E colocar ele embaixo do assento. Para evitar que haja o espalhamento aqui dos pés, eu vou colocar outra trava dessa aqui, criar uma cópia, trazer para cá e colocar mais embaixo. E aí o que eu posso fazer aqui? Tem uma ferramenta muito massinha aqui, que é a extrusão. Eu posso fazer o seguinte: eu clico aqui na face onde eu quero extrudar e clico na face onde eu quero encostar. Mas aqui eu tenho que fazer um novo. E aí ele fez um negócio que eu não queria fazer. Deixa eu lá. Dar um Ctrl Z. Deixa eu ver se eu consigo puxar essa face assim, com essa inclinação. Senão eu vou ter que redesenhar. Eu consigo. Cliquei aqui. Segundos. Pressionar, puxar. Seis minutos. Ok. E olha aí, tá quase pronto a cadeira da gente. Eu posso pegar esse outro aqui, criar novamente uma cópia dele. Ok. Chega lá em cima. Deixar ele encostado aqui na cadeira. Dá um leve giro nele. É um leve giro que eu vou fazer. Eu vou cortar esse excedente. Posso clicar aqui, 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 e puxar ele pra cá. 35 foi muito, quem sabe menos. 33, 31, 34. 34 tá bom, né? Mesma coisa do outro lado. Puxar aqui. Presta não. Face. Menos 34. Ok. Falta agora aqui quebrar esquinas. Eu posso vir aqui, ó, e fazer um arredondamento. Aí eu clico na face aqui.
Esses defeitinhos a gente tem que prestar atenção. Tudo selecionado, bora ver até quando a gente consegue. 5 é muito, não acredito. 4 é muito. 3 é muito. Tirar isso daqui. Ele não tá indo. Foi alguma coisa que eu fiz que ele não tá fazendo essa junção aqui. Sei lá, por enquanto. Eu vou mostrar no outra face aqui. Eu vou fazer o arredondamento aqui. 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 5 minutos. Ele faz esse boleado aqui, como se fosse uma utopia. Mas para a gente não é tão interessante fazer isso, porque vai dificultar na construção. Então eu dou um Ctrl+Z aqui, já tenho a minha cadeira, e aí eu salvo. Cadeira, lugar 3. Eu vou só aplicar materiais agora. Eu venho aqui em criar, para modificar e aperto o A de aparência. Apertei o A de aparência, tem aqui aparências de Fusion. E aqui a gente vai usar madeira. De que tipo? Acho que o mais próximo da gente é cavalo pinos mesmo. Bora ver o pino aqui. Pino semi-brilhante. Tem a madeira sólida, sem acabamento, pino 3D sem acabamento. E aí eu arrasto, seleciono ele e arrasto para o meu objeto. Isso aqui vai ser esse, isso aqui vai ser esse, aqui também vai ser esse, aqui vai ser esse, e nesse outro aqui também. E o plástico? O plástico, eu não sei se a gente tem alguma coisa parecida com o plástico do... Tem o mármore, né? Mas bora ver. Diverso, borracha, cera, espuma, fibra, concreto não, madeira não, outros materiais de base não, pedra não, granito, o granito ele chega perto, será que dá para mudar as cores dele? Vou colocar aqui, ó, preto com branco. E aí eu acho que é isso aqui, a cadeira da gente, os cortes. Acho que ali ele, quando eu movimentei ali ele cancelou, né? Pronto, dá um M aqui, criar uma cópia, trazer um aqui para trás, ok.
É isso aí. Eu posso vir aqui, ó, e renderizar. Clica aqui, chat, renderizar. Ele colocou no campo aqui, ó, minha cadeira, no ar, ao ar livre. E aí aqui eu posso fazer a renderização. A gente não vai fazer porque é um processo demorado e depois vocês podem fazer na casa de vocês.